A Vamos cai quase 50% desde o seu IPO. E quando uma ação perde metade do seu valor na bolsa de valores, normalmente são dois cenários. Ou o negócio realmente piorou, ou o mercado está exagerando. A Vamos é uma empresa que continua crescendo, tem seus contratos de médio e longo prazo e está exposta a um setor gigantesco da economia que tem muito a crescer. Mas mesmo assim, as suas ações foram muito penalizadas. Ela passou do status de queridinha para uma empresa totalmente abandonada hoje em dia. Então a pergunta que eu fui tentar responder é: será que o mercado exagerou lá atrás, está exagerando agora? Será que é uma oportunidade ou é uma armadilha? Para tentar responder isso, eu fiz algo totalmente diferente. Eu montei uma planilha com toda a estrutura de dívida da Vamos e analisei o impacto de uma possível queda da Selic, que o mercado já está projetando para os próximos meses, para entender como essa empresa poderia mudar os seus resultados no médio e longo prazo. Ou seja, vários cenários de queda de juros e o impacto de cada um deles no possível valuation da empresa. Eu já te adianto que se nós tivermos um corte de boa magnitude nessa taxa de juros aí, o lucro da empresa pode triplicar, pode multiplicar várias vezes, e eu acredito que a sua ação também. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar as contas que eu fiz e as projeções do quanto essa empresa pode valer em um cenário de juros mais baixos. Como nós podemos observar, desde o início do ano, a empresa já sobe aproximadamente 22%. No último ano, a empresa aí tem uma valorização de aproximadamente 10%, porém, quando nós olhamos o cenário de 5 anos, a foto é bem diferente. Uma queda aí de quase 50% do valor de mercado da Vamos. Ela distribuiu alguns dividendos ao longo desse caminho também, porém nada tão representativo que justificaria essa queda. O primeiro passo é a gente entender o modelo de negócio da Vamos e eu achei esse material no RI da empresa que explica muito bem. Então, basicamente, como funciona o ciclo da Vamos, tá? Ela compra o ativo de grandes montadoras em grande quantidade, por isso ela consegue um preço abaixo da média de mercado. Ela faz um contrato de locação, então a duração média desse contrato é de 5 anos, tá? Eles buscam aí um retorno de aproximadamente 22% num cenário base. Ao final desse contrato, ela tem duas opções. A primeira é a extensão do contrato, o que eles fizeram muito bem nos últimos 2 anos, é uma modalidade que eles adicionaram aqui no modelo de negócio ultimamente, dada a realidade de mercado, ou então a venda desse seminovo. Então, mesmo que ela faça a extensão do contrato, o ciclo sempre termina na venda do seminovo, isso aqui é muito importante. Fazendo essa venda do seminovo, o recurso volta para o caixa, para a compra de ativos, e esse ciclo se repete para comprar novos ativos, fazer novas locações, vender esse ativo, e assim por diante. Então ele é um ciclo contínuo e por isso é um negócio de capital intensivo, ou seja, você precisa muito dinheiro para fazer isso aqui funcionar e para você ser relevante a ponto de comprar os ativos com desconto. Aqui nós podemos analisar alguns dados muito interessantes, também pensando em como esse negócio é sustentável a longo prazo. Então, como nós podemos ver aqui, a logística brasileira, em grande parte, é feita através do transporte rodoviário, que é onde a Vamos atua, sendo que isso representa 62%, sendo que fica muito abaixo dos países aí mais desenvolvidos, tá? Outro dado muito importante, apesar desse transporte ser feito de maneira majoritária através dos caminhões do transporte rodoviário, nós podemos ver aqui que a nossa média da frota nacional, a média de idade dos caminhões que estão andando por aí é de 21 anos, sendo que a média dos países desenvolvidos é de 9,2 anos. Então, o Brasil tem muito caminhão aí para trocar ao longo do tempo. Aqui também eles trazem o ecossistema da Vamos, então eles conseguem atender os clientes em várias frentes. Aqui eles têm caminhões, a parte de logística interna, máquinas agrícolas e a linha amarela mais pesada de construção. Por último, o que eu acho bem relevante aqui também é que eles têm uma diversificação bem grande de clientes, ou seja, eles não têm uma concentração muito elevada em nenhum cliente, o que é bem interessante, assim como em segmentos. O maior, e que representa a maior parte, é bioenergia, mas ainda assim a gente pode ver aqui uma diversificação bem interessante. Com alguns clientes de destaque aqui, como a gente pode ver aqui, como a Suzano, Mercado Livre, Volkswagen, a Coca-Cola, a Heineken, etc. Tá? Então aqui a gente pode ver também os perfis dos clientes muito diferentes entre eles, o que para mim torna esse negócio mais atrativo. Beleza, Gustavo, entendi o teu ponto, é uma boa empresa, pelo menos o modelo de negócio faz sentido, mas cara, essa empresa não tá cara, por que ela caiu 50% desde o seu IPO?
E é exatamente esse ponto que a gente vai olhar aqui. Para entender isso tudo, eu baixei o DRE da empresa e fiz uma análise um pouco diferente do que eu fiz para as demais, tá? Como a gente viu ao entender o modelo de negócio da Vamos, ficou muito claro que ela é uma empresa de capital intensivo, ou seja, ela precisa de muito dinheiro para fazer suas compras e fazer aquele ciclo do negócio funcionar. E como essa empresa, ela focou muito no crescimento nos últimos anos, esse crescimento em boa parte veio através do endividamento. Ela buscou recursos no mercado e se endividou muito. Quando nós olhamos aqui a estrutura das dívidas, e essa é uma planilha que eu encontrei lá no RI da empresa também, nós podemos observar que boa parte da sua dívida está atrelada ao CDI, então aí CDI mais 2, CDI mais 3, algumas coisas ao IPCA, com uma taxa bem atrativa até, mas o custo médio dessa dívida, pela conta que eu fiz, na média ponderada, ele fica em aproximadamente 17,2%. Então, quando nós olhamos aqui, a empresa tem um total de dívida de quase 12 bilhões de reais. Como eu falei lá atrás, essa empresa é extremamente exposta ao ciclo doméstico. E nós estamos no momento que atualmente já está precificado o corte da taxa de juros. Então, nós já temos uma expectativa de terminar esse ano com 12%, a menos que algo mude de maneira drástica. A gente não sabe a amplitude desse corte, até onde vai, mas vamos considerar 12%. Como nós falamos, quase 12 bilhões de dívida. Boa parte da dívida atrelada ao CDI. Beleza, Gustavo, então eu entendi. A empresa está endividada, cresceu muito nos últimos anos por meio da dívida, a dívida está cara e por isso o mercado bateu nas ações. Exatamente. Porém, agora o que é mais importante é analisar os próximos passos, o que pode acontecer no futuro. A empresa, ela divulgou uma projeção de 2025 com todos os resultados financeiros esperados, dado esse cenário turbulento que nós estamos vivendo no Brasil. Então ela esperava ter um lucro líquido de 450 a 550 milhões de reais. Beleza, entendido. E aí, outro dado bastante interessante foi que ela divulgou outro fato relevante, agora no início do ano, em 12 de janeiro, onde ela afirma que todos os guidances financeiros foram atingidos. Então ela atingiu EBITDA, lucro líquido e alavancagem que ela havia projetado e dado guidance que ela atingiria. Então, como nós vimos lá, o lucro líquido ficaria em torno de 450 a 550 milhões de reais. Vamos considerar a parte inferior desse lucro, os 450 milhões de reais de lucro, e vamos analisar o impacto do corte de juros nos resultados dessa empresa. Beleza, fiz toda essa amarração porque nós temos esses praticamente 12 bilhões de dívida, a uma taxa média de 17%, o custo dessa dívida por ano para Vamos representa 2 bilhões, ou seja, ela paga 2 bilhões para os seus credores somente em juros. Ao baixar esses 17 para 16, essa necessidade de pagamento diminui para 1,9 bilhões, o que adiciona um lucro na empresa de 120 milhões. Porém, se a gente atingir uma Selic que já está projetada para 12%, a taxa média da empresa cai para 14% e o custo dessa dívida cai para 1,67 bilhões, o que adiciona 358 milhões de resultado na empresa. E aqui para baixo já é um cenário bem mais otimista, uma queda da taxa Selic para 10%, eu acho que é otimista, talvez realista, o que adicionaria quase 600 milhões de lucro adicional na empresa. E o próximo passo que eu fiz foi justamente considerar esse lucro adicional, que basicamente vem do pagamento menor de juros da dívida, no lucro líquido, porque o que nós não pagamos de despesa entra direto no lucro líquido. Então nós podemos observar aqui, lucro líquido atual, 450 milhões. Selic em 14%, o lucro 569 milhões. A Selic é 8%, o lucro que a empresa pode gerar é de 1,2 bilhões. Vamos seguir a análise aqui. Hoje, a empresa tem um pouco mais de 1 bilhão de papéis em circulação, sendo que o preço médio está R$ 3,99. Vamos botar aqui R$ 3,99. Então, o valor de mercado da empresa é de 4,3 bilhões. Então, nós pegamos aqui o valor total do mercado e dividimos pelo lucro líquido atual, considerando a parte inferior do guidance, dos 450 milhões, porque se a gente considerar o pior cenário, tudo que vier acima disso é melhor, tá? Então, considerando isso, a relação preço sobre lucro da Vamos está em 10 vezes. Então, se a gente considerar que a empresa não vai fazer nada, mas a única coisa que ela vai incrementar de resultado é o corte da taxa de juros, e se a taxa de juros chegar aos 12% que está projetada, nós podemos observar que o lucro líquido do final do ano de 2026 pode estar girando em torno dos 900 milhões de reais. Isso representaria uma projeção de relação preço sobre lucro de 4,64 vezes, o que para mim
demonstra que é uma oportunidade ao menos para você considerar analisar. E aqui é muito importante, ela é uma empresa de crescimento e o mercado normalmente paga por esse crescimento. Considerando o lucro líquido atual, e se a empresa fosse negociar a 10 vezes lucro, o upside potencial da empresa seria 4%, ou seja, não faz sentido investir para ganhar 4%, não exposto a esse tipo de risco. Porém, se a Selic for para 12% e a empresa for negociada a 10 vezes lucro, conforme as premissas que nós analisamos anteriormente, a gente está falando aqui de um upside potencial de 115%, o que aí sim já fica bem interessante. Porém, ela é uma empresa de crescimento e lá no IPO ela saiu negociando a quase 20 vezes lucro. Então eu considero que não seria nenhuma loucura essa empresa, no momento melhor, negociar aproximadamente 15 vezes lucro. Então aqui a gente já está falando de um upside potencial muito diferente, a gente está falando de multiplicar seu patrimônio em 3 vezes. E numa Selic terminal de 8%, num ciclo de corte bem agressivo, que também não é descartado atualmente, caso a gente tiver uma melhora no cenário fiscal, a gente está falando aí sim uma multiplicação bem significativa de capital. Bom, de novo, considerando que a gente teve anos muito difíceis, taxa de juros muito elevada, a empresa permaneceu lucrativa. Ela permaneceu dando lucro e isso mostra a resiliência do modelo de negócio. Dado esse contexto e o pouco a perder, na minha percepção, que a gente tem aqui, e o muito a ganhar, num cenário mais otimista, eu investi nessa empresa um percentual baixo da carteira, é verdade, porque ela sim é uma empresa alavancada e tem bastante risco, porém, eu decidi investir nessa empresa na minha carteira, porque ela vai compor muito bem e caso a gente tiver uma melhora fiscal no Brasil, ela vai andar muito bem. Então, no final das contas, a Vamos, por ter se alavancado demais, está muito mais dependente do cenário macro do que de mudanças no seu negócio. O modelo de negócio dela funciona, está comprovado, mesmo nesse cenário de juros extremamente altos, ela se manteve lucrativa. Claro que seu lucro diminuiu, mas mesmo assim, mesmo nesse cenário de muito estresse, o lucro continua lá. É verdade que essa é uma empresa que depende do cenário macro e depende da queda da taxa de juros para voltar a ser mais rentável, e isso precisa ser observado com muita atenção. É justamente por isso que eu decidi sim investir na Vamos, porque acredito que ela pode colher bons frutos nos próximos anos, porém com uma posição pequena. Acredito que ela tem muito potencial para se valorizar 2, 3, 4 vezes. Porém, sim, essa exposição ou essa dependência da queda de taxa de juros me preocupa. Então, eu estou investindo nela porque eu quero me expor a isso, porém, uma parcela pequena do meu capital porque eu não quero correr riscos e depender necessariamente disso para ter a valorização no meu portfólio. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a Vamos pode surpreender o mercado aí com uma boa valorização nos próximos anos? Ou realmente é uma mudança estrutural e não faz sentido esse investimento? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Se você chegou até aqui, considere deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal para ter acesso a mais análises como essa. Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.